A minha vida é interessante. Na minha época, quando eu tinha 12, 13 anos, no Brasil, nós tínhamos um sucesso na televisão brasileira, que eram os seriados americanos policiais. Era um sucesso. Fala um pra gente lembrar. Exemplo, Colombo, Tá. o detetive Columbo. Você tinha uma série, o Havaí 5-0, você tinha uma série de seriados que eram bacanas. E livros, Agatha Christie, que eu lia. E a partir daí eu desenvolvi um interesse por esse tema. E esse interesse me levou a fazer faculdade de Direito e já com o interesse de ser delegado de polícia. Então eu entrei na faculdade, eu fiz PUC com 17, me formo com 22, com 22 abre um concurso, eu passo no concurso. Caramba. Então com 22 anos eu fui na época o delegado mais novo de São Paulo. Já foi direto ali. Fui trabalhar num plantão. Na época eu deixei a barba, porque eu era muito... Cara, 22 anos, você tem que colocar um revólver na cintura e você tem que comandar um plantão policial. Você tem que ter uma parte mais... Eu deixei a barba crescer, acabei acostumando para aparentar um pouco mais velho, até para você ter um princípio de autoridade e credibilidade. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho que é a minha paixão, que é crime. Então, o que aconteceu? Durante os primeiros anos, quando eu ia atender um crime pesado de uma pessoa ser morta, aí eu fazia o maior esforço para prender um latrocida. Eu prendia o latrocida e ele falava para mim, mas eu não queria matar a vítima. Eu falei, você matou. Não, mas eu matei porque ela fez um movimento, eu pensei que ela ia reagir, meu dedo estava no gatilho, o revólver disparou, eu matei. Mas eu não queria matar. E de tanto eu ouvir crimes onde as pessoas eram totalmente desprevenidas e o ladrão de rua ele é primitivo, me deu a curiosidade de começar a fazer um trabalho de pesquisa. Ouvir criminosos, ouvir vítimas. Então, inicialmente, eu fui diretor de presídio também. Então, eu ouvi mais ou menos 1.300 marginais. Caramba! Mas conversando marginal, não como delegado, como um entrevistador. Eu queria saber da vida dele, Pato. Eu queria saber por que ele entrou no crime. Mas você ia lá na cadeia, o pessoal abria lá pra você, você ficava frente a frente ali e batia um papo com o cara. Papo. Igual a gente tá fazendo aqui. Não era questão de investigação, era conversar. Por que você entrou pelo mundo das drogas? Por que você assalta? Por que você mata? Você matou por vontade ou matou sem vontade? Foi por acaso? O que desencadeou isso, né? O que aconteceu? Quando você começa a conversar com o criminoso, você começa a entender o que ele pensa. E eu comecei a entrevistar vítimas. Por que você foi vítima? Como é que você estava? O marginal surgiu da onde? Poderia ter sido evitado ou não? Então, quando eu reuni todo esse material, eu falei, eu vou lançar um livro. Entendi. Em 1989, eu lanço o primeiro livro, que era o Como Conviver com a Violência, na Bienal. Mas lancei, eu era garoto, tinha 26, 28 anos. Lancei o livro simplesmente por lançar. Foi num sábado e domingo na Bienal. O que aconteceu? Domingo à noite, toca o meu telefone. Olha. Produção da Rede Globo querendo fazer uma entrevista comigo. SPTV, primeira edição. Você pode participar? Eu falei, mas por quê? Não, para falar sobre o livro. Olha lá, eu não ia responder isso. Porque porque o livro, eu prometia que você podia, para quase que zerar o risco de assalto nas ruas. Então, se você lesse o livro e colocasse as minhas estratégias em prática, eu prometo que você pode quase que zerar o risco de assalto. É tipo um manual que você... Manual. E aí, isso chamou a atenção. Isso é um manual o quê? Para vítima. Manual para as pessoas, não para vítima, para você não ser vítima. Ah, tá. É um manual de sobrevivência num mundo perigoso com crimes. Então eu inicialmente eu ensinei a você não ser vítima de assalto. E aí eu fui fazer o meu primeiro programa, foi o SPTV, primeira edição da Rede Globo. Quem apresentava? Chico Pinheiro e Mariana Godoy. Os estúdios eram aqui na Marechal Deodoro, na parte de baixo, lá embaixo do viaduto. Então eu entrei num estúdio, nunca tinha entrado num estúdio. O primeiro estúdio foi a Rede Globo. Quantos anos você tinha? 27, 28 anos. Novo de tudo. Fiquei nervoso. Naquela época não tinha rede social, não tinha celular, não tinha nada. Fiz o programa, saí de lá, o telefone não parava de tocar. Nossa. Caraca. Todos os canais, inclusive outros programas da Rede Globo, queriam conversar comigo, porque eu fui a primeira pessoa que me propus a falar sobre prevenção e segurança. Bom, eu passei semanas fazendo isso,
Quando eu percebi que eu falei, eu preciso aprender um pouco de técnica, porque agora eu estou sendo convidado para participar de programas importantes. Aperfeiçoar, e aí né? fui fazer curso de media training, fui fazer curso de oratória para TV. Psicologia chegou a mergulhar em algum lugar, não? Sim, fui fazer neurolinguística, que na época estava chegando no Brasil, que me ajuda muito. Bacana. Porque a neurolinguística é comunicação. Certo. A neurolinguística você faz comunicação escrita e também falada. Você interpreta através da neurolinguística. E eu comecei a fazer programas de TV. E virei uma referência. Todos os programas queriam o Lordello porque eu trazia uma proposta diferenciada no tocante a, inicialmente, dar dicas de segurança e depois começaram a me chamar para falar de crimes que aconteceram. Que eles queriam um especialista para poder trazer para o público algo que o público não consegue enxergar. Essa era a época do Aqui Agora, não? Não. Não, né? Porque eu lembro que Aqui Agora era bem, um pouco mais atrás, né? bem pesado, né? Bem forte, né? Também pra época também tinha um filtro, né? Na verdade, eles colocavam mais muito cru ali mesmo. Linha direta não, né? Isso aí foi depois, Linha né? direta foi depois. O Linha Direta foi um programa muito interessante, que quem fazia era o Marcelo Rezende, que por sinal trabalhou na Rede TV. Eu dei muita entrevista para o Marcelo. Muito bom. Era um programa que fazia narrativa de crime que já aconteceu. Mas era um programa que contava crimes interessantes. Mas eu vou contar aqui uma coisa muito interessante para quem gosta de jornalismo e rádio e TV. A televisão brasileira ela teve um divisor de águas em 2007, que foi o crime da Isabela Nardoni. Vamos refrescar a memória. A Isabela era aquela garotinha de 6 anos que foi arremessada do edifício London, na zona norte de São Paulo, no 6º andar, foi socorrida, mas morreu, e ninguém sabia o que aconteceu com essa menina. Porque uma menina de 6... Sabe que ela se jogou? Ela foi jogada. Tinha rede lá? Tinha rede, foi cortada. Então o que aconteceu? Muita gente fala que o Daniela Pérez foi o crime que mais deu repercussão. Isso não é verdade. Por quê? Deu muita repercussão? Deu. Mas não tinha rede social, não tinha internet. Então a repercussão era pequena. Anos 90, não é isso? Anos 90. Não tinha nada. Então a repercussão era só na TV. E naquela época, programa policial era colocado de lado. Era um detalhezinho a mais na TV. Ele não tinha proeminência. Uma notazinha ali. Tanto é que você não tinha comentário de segurança, não tinha nada. Agora, o caso Isabela Nardoni, ele explode. Por quê? Porque era uma menina de classe média, bonita, de 6 anos, que caiu do 6º andar. Só que não é que ela caiu, tinha uma rede e a rede foi cortada. E aí, o público queria saber o que aconteceu com Isabela Nardoni. Foi de uma hora para outra. Os canais começaram a cobrir. E eu comecei a ser chamado a dar entrevista em vários canais. Porque as pessoas queriam entender a dinâmica do crime. E eu comecei, estava lá. Um mês, eu praticamente não saía de emissoras de televisão. Todas. Até então você não estava na Rede TV ainda. Todas. Mas nesse caso, em específico, você estava para a emissora de TV ou você estava trabalhando com a polícia? Não. Eu era um entrevistado... Só para comentar comentar os fatos que eram cobertos pela mídia diariamente. Certo. Aí, passou um mês, a Rede TV percebeu a grandiosidade do tema, do debate que se levantou no público, porque naquela época já tinha rede social, não era tão forte, mas já tinha. Sim. Tinha celulares, smartphone, essa coisa toda. Ok. Aí a Rede TV me contrata para que eu seja comentarista da Rede TV. Aí eu parei de ir nos outros canais e eu fazia uma série de programas na Rede TV. Principalmente eu fazia muito Sônia Abrão, que cobriu o caso de ponta a ponta. Certo. O Super Pop, que cobriu o caso de ponta a ponta. O jornal da Rede TV, que é o Rede TV News. Rede TV News. Então a gente cobria aquilo e eu comecei a receber informações. Informação da polícia, informação de terceiros. E a gente trazia novidade. E também trazia as minhas conclusões sobre as investigações. Então, isso dura um ano. O caso explode no interesse popular. Naquela época, o Datafolha fez uma pesquisa nacional que eles queriam saber qual o seu interesse
em relação ao caso da Isabela Nardoni. E naquela época deu 94% da televisão da população queria saber Isabela Nardoni. Só para vocês terem uma noção, a Rede Globo muda a grade. Porque se não desse Isabela Nardoni, não dava audiência. Não dava audiência. Não dava audiência. E nessa época, eu inovei na televisão, trazendo uma ideia que inicialmente foi comprada pelo irmão da Sônia Abrão, que é muito criativo, o Elias, né? Abrão, que era a ideia, Pato, da gente fazer as simulações de cenas de crime. Ninguém tinha tido essas ideias. Então a gente simulava o que poderia ter acontecido. Eu lembro disso. E criava, às vezes, um cenário virtual, às vezes um cenário real. E às vezes a gente ia no próprio local, quando eu conseguia, fazer análise do que aconteceu. Eu lembro vagamente desse quadro da Sônia Abrão. Sim, outro detalhe que foi uma inovação no A Tarde é Sua. Nós começamos a trazer no programa as pessoas envolvidas. Os suspeitos, os advogados, os policiais, levantando um debate de alto nível para aprofundar um tema de super interesse. Então, a Rede TV fez uma cobertura maravilhosa, outros canais. Mas ali foi um divisor de águas. A mídia nacional percebeu que havia, sim, uma nova modalidade de cobertura jornalística, que é a cobertura policial. Só que a cobertura de crimes, ela não é de qualquer crime. Ele tem que ter ingredientes de uma boa história. Tem que despertar interesse, né? Primeiro ingrediente, a polícia não pode resolver o crime no mesmo dia ou na semana. O crime ele tem que ser duvidoso. Que dê trabalho ali. A cada dia... Goleiro Bruno, Elisa Samúdio. Cachorro. Aonde está Elisa Samúdio? Sim. Aonde está Elisa? Ela morreu, não morreu? Não, ela morreu, mas foi o goleiro? Não, o goleiro é Bruno. Foi o cachorro, cachorro comeu, não comeu? O cachorro comeu, não comeu? Tava na coleira, não tava? Então, esses crimes, eles geram uma curiosidade que é um suspense. Eu me aposentei na Polícia Civil como delegado e hoje eu sou contratado da Rede TV e apresento lá a Operação de Risco toda sexta e sábado e sou comentarista de segurança dos programas da Rede TV. E o programa Operação de Risco, que está completando 12 anos de existência. Caramba, tudo isso. É um programa que nasceu na Rede TV, um programa que perdura na Rede TV. Hoje nós estamos aos sábados e sextas-feiras à noite, primeiro e segundo colocado em audiência, porque o programa é muito bem feito, é muito bem desenhado, as pessoas se acostumaram. Então, um dos sucessos do programa é a inovação que a gente criou e prossegue com essa técnica aí. E vai sempre, é óbvio, melhorando o programa na ano. Vocês têm parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Não, nós temos parceria com todas as polícias. Do Brasil todo. Nós temos parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com as guardas municipais. A gente grava em São Paulo, capital, gravamos no interior, gravamos em outros estados, gravamos em aeroporto. Então a gente procura fazer uma mescla para que o programa fique interessante. Mas esse formato que você tem ali, que eu vejo o cenário que é bem bacana, assim, é tipo uma delegacia, uma cadeia, né, algo parecido. Quem que formatou ali aquele formato ali pro programa? Que você fica lá no cenário? Então, vamos lá. O programa, o formato do programa, ele sempre teve algumas pequenas mudanças que vão agregando. O programa, inicialmente, ele era gravado no estúdio virtual. Tá. O estúdio virtual, para quem não sabe, é uma tela atrás de croma, você joga uma imagem e ele é muito artificial. Sim. Aqui não, nós estamos num estúdio real. O estúdio em croma, ele é fake. A pessoa vê que aquilo não é real. Percebe, né? Eu entendo que qualquer programa é melhor você ter um estúdio pobre físico do que ter um virtual bonito. Então nós tivemos inicialmente, depois de alguns anos de programa, falou, não, o programa ele seria melhor se tivesse no estúdio físico. Tá. E aí nós batalhamos um espaço, e aí o meu diretor, Eduardo Oliveira, foi basicamente a ideia dele, eu dei uns pitacos, que foi o desenho do nosso cenário. E vou dizer uma coisa para você, o cenário da Operação de Risco, ele é simples, mas eu não consigo enxergar em nenhum canal um cenário tão bonito como o nosso. É bonito mesmo, ele realmente. projeta o programa no cenário.
Sim. O cenário ele tem uma penumbra. Chama, né? Que a pessoa... Ele fala, eu estou na operação de risco. E lá nós trabalhamos com traveling, nós trabalhamos com grua, nós trabalhamos com fumar, nós trabalhamos com todos os recursos da RTV para tornar o programa... Ele tem uma ambiência como se fosse um filme policial, realmente. E nunca te chamaram para fazer um jornal policial desses que tem da Atena, Abate, na Rede TV, às 6 horas e tal? Eu já fiz muita coisa na Rede TV, né? Faço ainda. Sou comentarista do Rede TV News. Com Lacombe, né? Sou comentarista. Hoje está o Lacombe, já Lacombe, ficaram né? vários Boris, apresentadores. Tal. Eu sou comentarista dos outros programas da Rede TV. Quando o assunto é crime, por exemplo, Sônia Abrão, a Claudete Troiano, a Luciana Gimenez, a Daniela Albuquerque. Quando o tema é segurança, eu vou lá. Se você perguntar para mim, o meu sonho é ter um programa ao vivo, ou semanal ou diário, mas eu e o meu diretor, nós temos um formato inovador. Porque o que acontece com a TV brasileira? O que eu sinto hoje? Os programas são muito repetidos. Verdade. Os programas policiais, se você pegar, dá a impressão que os cenários são praticamente iguais. Verdade. E dá a impressão que só troca o apresentador. Aquele tom vermelho, né? Não, os programas são iguais. Hoje, de certa forma, ele é mais informativo sobre o crime. Não, é um formato vencedor, não estou dizendo que seja... Mas ele é um formato, em vários canais, são muito repetidos. O programa vai lá, chama externa, e vai, gravou, mostrou. Então, a Globo nunca quis fazer esse formato, né? Não tem. A Globo não tem. Não tem interesse. Não tem, mas já teve outros programas policiais, assim como Linha Direta que você falou. Mas esse formato de programa ao vivo que eu acho interessante. Mas eu e meu diretor, Eduardo Oliveira, nós temos a ideia de um outro formato, e aí sim, o DNA inovador, que pode ser um programa diário, que eu gostaria de fazer nesse horário noturno, de final da tarde, e competir com outros formatos já existentes, que são vencedores, até para a gente verificar se esse nosso formato teria interesse de atrair público nesse sentido. Quem está lá é o Siqueira, né? Hoje está o Siqueira lá. Tem um programa seria combater com Batman das 6 também? às 7h30.